Você que está me assistindo agora, preste muita atenção. Eu sei que o medo tem batido à sua porta. Eu sei que a angústia tem apertado o seu peito, tirando a sua paz e o seu sono. Essa sensação de que o mundo está de cabeça para baixo, de que estamos vivendo dias finais e incertos, não é apenas um pressentimento ou um exagero da sua imaginação. É uma confirmação terrível. Padre Pio, o santo de Pietrelcina, deixou avisos gravíssimos para a humanidade. Ele não falava de coisas pequenas ou fáceis de resolver. Falava de tragédias de proporções espirituais e físicas que iriam abalar os pilares da sociedade e, principalmente, os alicerces da nossa fé. Ele alertava sobre um evento, e a mais temida de todas as suas profecias, aquela que ele descreveu com detalhes arrepiantes para seus filhos espirituais, tem uma hora marcada, um minuto exato, uma hora que já passou e que desencadeou o pânico que vemos hoje. Eu preciso, por obrigação de caridade, te contar o que aconteceu às 3h17 da madrugada. Você precisa entender o que significa o cumprimento dessa profecia e a dimensão desse pânico que está se espalhando como uma doença silenciosa. Fica comigo até o final desse vídeo, porque a intervenção poderosa de Padre Pio pode ser a sua única chance de proteção e salvação neste momento de caos espiritual e material. É uma revelação que mudará a sua forma de enxergar as crises que você tem enfrentado e a forma como você enxerga o futuro da própria humanidade. Se você sente que a mão de Deus está neste vídeo para te alertar e te proteger, escreva amém nos comentários e compartilhe com 3 pessoas da sua família. Os diários e os testemunhos de quem conviveu com Padre Pio relatam a angústia constante que pesava sobre os seus ombros. Ele não apenas carregava os estigmas da paixão de Cristo em suas mãos e pés, ele carregava o peso da nossa indiferença, o peso da humanidade que, dia após dia, se afastava da cruz e da verdade. Ele via o futuro com uma clareza dolorosa, como se estivesse assistindo a um filme trágico. Via as famílias se desintegrando por dentro, a fé virando piada nas mídias e o sagrado sendo profanado e relativizado em nome de uma liberdade que, na verdade, é escravidão. Ele alertava, chorava e pedia penitência incessante. Mas o aviso mais aterrador era sobre a hora em que o véu protetor de Nossa Senhora seria temporariamente levantado, permitindo que as forças das trevas, que ele tanto combatia em seu quarto, agissem sem a restrição habitual. Era o momento da grande provação. Muitos teólogos e estudiosos da vida de Padre Pio debateram essa hora por décadas. Por que exatamente 3h17? Por que esse minuto exato? Não é meia-noite, a hora clássica do terror e das bruxas. Não é às 3 da tarde, a hora da misericórdia e do sacrifício de Jesus. É um momento de silêncio profundo, quando a maioria das almas está adormecida, tanto física quanto espiritualmente. É quando a vigilância cessa e o inimigo, que não dorme, ataca com precisão cirúrgica e total liberdade de movimento. É o momento em que a escuridão se torna mais densa. E o que significa a tragédia que se cumpriu exatamente às 3h17 da madrugada? Não pense apenas em desastres naturais, em terremotos ou inundações, embora eles sejam sinais. A tragédia de 3h17 da manhã, meus irmãos e irmãs, foi a tragédia da perda da fé em massa e da instalação do medo paralisante no coração do mundo. Foi o momento em que a permissão divina foi dada para que o desespero e a confusão mental se instalassem nos corações mais devotos, levando muitos a duvidarem da própria existência de Deus ou de sua bondade. O pânico de que falamos não é sobre a economia ou a política, embora eles sejam sintomas, é sobre a alma. Você está pronto para enfrentar essa verdade e pedir a intercessão urgente de Padre Pio? Comenta agora mesmo. Padre Pio, interceda por nós nesta hora sombria. Observe à sua volta e dentro do seu próprio coração. Onde está a esperança inabalável que tínhamos? Onde está a caridade que deveria nos unir como cristãos? Vivemos em um tempo de polarização extrema, onde o julgamento e a fofoca são mais rápidos do que a oração, e onde até mesmo dentro de nossas casas a paz é um artigo de luxo. Isso, meu irmão e minha irmã,
é resultado direto do cumprimento da profecia das 3:17. Quando Padre Pio dizia que a tragédia se cumpriria, ele estava nos avisando que o tempo da moleza e da fé superficial acabaria. As proteções espirituais que eram garantidas pela fé simples e pura de nossos avós estão sendo retiradas porque nos tornamos mornos. Como alerta o livro do Apocalipse, essa é a hora da prova de fogo, o teste final da nossa fidelidade. O demônio que Padre Pio combatia ferozmente com tapas e agressões em seu convento em San Giovanni Rotondo está agora agindo nas ruas, nas redes sociais e, o que é pior, dentro dos sagrários de nossas igrejas e dos altares de nossos corações. O ataque das 3:17 foi a liberação de um espírito de cegueira espiritual que nos impede de ver a mão de Deus agindo em nossas vidas e que nos faz questionar a providência em cada dificuldade. É um ataque à confiança. Você já se perguntou por que aquela situação na sua vida parece não ter solução, por mais que você se esforce? Por que você reza, mas a resposta não vem, ou a tentação se torna insuportável e volta com mais força? É porque estamos vivendo sob o peso desse momento de escuridão profunda, onde o inimigo tem uma liberdade temporária para testar a nossa fidelidade até o limite da nossa resistência. O que Padre Pio nos ensinou sobre essa hora terrível não foi para nos fazer desesperar, mas para nos preparar com urgência. Ele nos deu 3 antídotos poderosíssimos contra o pânico generalizado que varreria a humanidade após esse evento. E se você não aplicá-los hoje, a sua alma pode ser uma das vítimas dessa tragédia silenciosa. A primeira coisa que ele nos alertou sobre esse momento das 3:17 é sobre a importância do sacramento da confissão. A tragédia se cumpriu quando os corações se fecharam para a graça e para o perdão de Deus. Quando os homens decidiram que seus próprios pecados eram pequenos demais para serem confessados, ou grandes demais para serem perdoados, eles abriram uma porta gigantesca para o desespero. Padre Pio passava 15 horas por dia no confessionário porque ele sabia que ali era a trincheira de batalha contra o demônio. Se você está vivendo angustiado, se o pânico tem roubado sua paz, se o desespero financeiro ou familiar está te consumindo, eu te pergunto, quando foi a última vez que você limpou sua alma no sacramento da reconciliação? A tragédia das 3:17 se manifesta em nossos corações pela culpa não resolvida e pela falta de perdão, que são os pesos que o inimigo usa para nos arrastar para baixo. Se você está decidido a não se render ao pânico e lutar pela sua fé, diga em voz alta e comente aqui: eu não temerei o mal, pois Padre Pio está comigo. Nós precisamos entender a profundidade desse aviso. Padre Pio não estava falando de um evento isolado, mas do início de uma era de provação severa, onde o trigo será separado do joio de maneira rápida e dolorosa. O pânico que vemos nas ruas é o reflexo do pânico espiritual. As pessoas estão desesperadas porque perderam o sentido da vida. Perderam a referência de que existe algo maior do que os problemas deste mundo. Elas se apegaram a bens, a carreiras, a prazeres, e quando o mundo balançou com o cumprimento da profecia, tudo o que era terreno ruiu. Padre Pio, em suas cartas, falava sobre a necessidade de esconder-se em Cristo quando o caos viesse. Ele falava de uma vida de oração profunda, não de orações apressadas, de boca, mas de orações feitas com o coração em chamas. Ele dizia que o rosário seria a arma definitiva para enfrentar os ataques que se intensificariam após as 3:17. Você tem rezado o rosário todos os dias? Ou tem deixado a oração para a hora da necessidade extrema? O tempo de orar na pressa acabou, meu irmão. Estamos em guerra, e a sua arma é a Ave Maria. Muitos duvidam que um simples padre, que viveu recluso em um convento, pudesse ter uma visão tão clara do futuro, mas a vida dele foi um milagre constante, uma prova viva da intervenção de Deus em tempos modernos. Ele tinha o dom da bilocação e lia as almas como um livro aberto. Quando ele dava um aviso, era o céu que estava falando através dele, e o aviso sobre as 3:17 da madrugada não era apenas um alerta de que o mal teria mais liberdade. Era um convite desesperado de Deus para que seus filhos voltassem para casa antes que fosse tarde demais.
É um grito de misericórdia. Eu sei que você está cansado de lutar. Eu sei que parece que a sua cruz está pesada demais e que as tentações não param. Mas se você está ouvindo essa mensagem, saiba que Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento. Ele está te chamando para a coragem, para a penitência e principalmente para a Eucaristia. A segunda grande revelação de Padre Pio sobre como sobreviver a essa tragédia que se cumpriu é o amor incondicional ao Santíssimo Sacramento. O ataque das 3h17 visava diminuir a fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Quando o mundo perde o respeito pelo corpo de Cristo, ele perde o respeito pela vida, pela família e por si mesmo. A profanação eucarística, que infelizmente vemos hoje em dia em diversos níveis, é um dos sinais mais claros de que o pânico espiritual tomou conta da terra. O que você faz com a sua Eucaristia? Você a recebe como o próprio Deus, o alimento que te sustenta contra os ataques de Satanás, ou apenas como um ritual de domingo? Padre Pio chorava sangue ao ver a indiferença com que muitos comungavam. Se a sua vida estiver centrada no Santíssimo, você estará protegido, porque a Eucaristia é o único lugar onde o demônio não pode tocar na sua alma. É a fortaleza inexpugnável que ele nos deixou. Se você crê que a Eucaristia é o remédio para este tempo de pânico, diga em voz alta: Jesus na Eucaristia, eu confio em vós. Nós precisamos reagir com urgência, meu irmão. O tempo está se esgotando. O cumprimento da profecia não é um fim, mas um divisor de águas. De agora em diante, a vida espiritual será mais intensa, mais difícil e exigirá sacrifícios que talvez você nunca tenha pensado em fazer. Mas é exatamente nesse sacrifício, nessa entrega, que a graça de Padre Pio e a intercessão de Nossa Senhora se manifestam com poder avassalador. A tragédia se cumpriu, sim, às 3h17 da madrugada, mas a esperança de Deus é maior do que qualquer profecia de desgraça. A profecia serve para nos despertar, não para nos fazer desistir. Muitos tentaram calar Padre Pio, tentaram proibi-lo de celebrar a missa, tentaram desacreditá-lo. Mas ele se manteve firme, fiel ao seu chamado, porque sabia que a fidelidade era a única resposta à avalanche de mal que estava sendo preparada para os últimos tempos. Você tem sido fiel nos pequenos detalhes da sua vida? Tem cumprido as promessas que fez a Deus? Ou tem sido levado pela maré da facilidade e do pecado que varre o mundo após o grande evento das 3h17? A terceira grande defesa que Padre Pio nos deixou, e que é essencial para quem busca a paz em meio ao pânico global, é a devoção profunda e inabalável aos santos anjos da guarda. Padre Pio conversava com o seu anjo da guarda como conversamos com um amigo. Ele confiava a ele todas as suas dores, suas preocupações e, principalmente, suas batalhas contra o demônio. Ele dizia que, após a tragédia se cumprir, o mundo estaria tão confuso e cheio de informações falsas que não saberíamos mais discernir o certo do errado. E o anjo da guarda seria o nosso guia fiel, a luz na escuridão. Você conversa com o seu anjo da guarda? Você o trata como um general celestial enviado por Deus para proteger você? Ou você o ignora, deixando-o ocioso enquanto as setas inflamadas do maligno atingem a sua família e o seu lar? O pânico se instala quando nos sentimos sozinhos. Mas você não está sozinho. A promessa de Padre Pio é que, se recorrermos aos anjos da guarda, a tragédia das 3h17 não terá poder sobre a nossa alma. Eu te desafio, você que está me assistindo, a começar hoje mesmo a rezar a oração do anjo da guarda com fervor, pedindo que ele desfaça as confusões e os ataques que o inimigo lançou sobre você desde o cumprimento da profecia. O mundo está em pânico, mas os filhos de Padre Pio não podem se dar ao luxo de temer. Temos as ferramentas, temos os avisos e, mais importante, temos a intercessão desse poderoso santo para nos proteger. Se você está aceitando o desafio de Padre Pio e confiando no seu anjo da guarda, comente: meu anjo da guarda, guie-me e proteja-me sempre. Essa tragédia que aconteceu às 3h17 da madrugada não é um evento que podemos ignorar. Ela mudou o tabuleiro de xadrez da vida espiritual. As tentações são mais fortes,
As dúvidas são mais violentas, e a pressão do mundo para que você desista da sua fé é imensa. Mas se você seguir os conselhos de Padre Pio, buscando a confissão, amando a Eucaristia e recorrendo ao seu anjo da guarda, você não apenas sobreviverá a essa era de pânico, mas se tornará um farol de esperança para aqueles que estão perdidos na escuridão. A profecia de Padre Pio se cumpriu para nos mostrar que o tempo é breve e que a salvação é urgente. Não há mais espaço para a tibieza. Ou estamos com Cristo, ou estamos à mercê das consequências terríveis do evento das 3h17. Que a graça e a proteção de Padre Pio estejam sobre você e sua família, afastando todo o medo e toda a angústia que o inimigo tentou plantar em seu coração. Amém. E saiba que esse amém não é apenas uma palavra, mas um selo, uma confirmação de que a graça de Deus, através da intercessão poderosa de Padre Pio, está entrando na sua vida agora mesmo, limpando o terreno onde o inimigo tentou semear a discórdia e o desespero. Você que está me ouvindo, preste muita atenção. O demônio é astuto e não desiste facilmente. Ele está sempre rondando, procurando uma pequena fresta na muralha da sua fé para lançar dúvidas e tentações. É por isso que a vigilância e a oração contínua são o nosso oxigênio espiritual. Padre Pio nos ensina que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Sem oração, somos como soldados sem armas no campo de batalha. E o campo de batalha, meu irmão, minha irmã, é a sua mente, o seu lar, a sua família. Eu sei que você está cansado. Eu sei que as lutas diárias, as contas que não fecham, a doença que insiste em bater a porta, tudo isso pesa demais nos seus ombros. É uma carga pesada, mas você não precisa carregá-la sozinho. O Senhor enviou Padre Pio como um farol de esperança, um verdadeiro para-raios contra as fúrias do inferno. E essa é a primeira verdade que você precisa gravar no seu coração hoje. A batalha já está vencida, mas exige a sua participação ativa. Escreva "Eu aceito" nos comentários se você está disposto a lutar com Padre Pio ao seu lado. Muitas pessoas me perguntam: como Padre Pio pode me ajudar nas minhas finanças? Padre Pio não era um consultor financeiro, mas ele tinha um entendimento profundo da raiz de todos os problemas humanos. E a raiz, muitas vezes, é espiritual. Quando o seu espírito está em desordem, quando você está vivendo no pecado ou na omissão da oração, as portas se abrem para o azar, para o desperdício, para as decisões ruins que minam a sua prosperidade. Padre Pio, com sua sabedoria sobrenatural, podia ver isso. Ele podia ver a causa oculta das suas dificuldades. E quando você se entrega à intercessão dele, você não está pedindo apenas dinheiro. Você está pedindo a remoção do obstáculo espiritual que impede a bênção de fluir. Pense nisso com seriedade. Você pode ter trabalhado duro a vida inteira, mas se há uma maldição, uma inveja forte ou um nó espiritual travando o seu caminho, o dinheiro entra e some, a saúde melhora e piora, a paz chega e vai embora rapidamente. Fica comigo até o final desse vídeo, porque vou te contar uma história impressionante de uma cura financeira atribuída a ele. Uma cura que quebrou um ciclo de miséria que durava gerações. Você precisa ouvir isso. Você já sentiu essa sensação de que não importa o quanto você se esforce, parece que está sempre nadando contra a maré? Essa é uma tática velha do inimigo, o desânimo. Padre Pio o combatia com a arma mais simples e poderosa, o Santo Rosário. Ele dizia que o rosário é a arma, é a nossa defesa contra todos os males. E ele não dizia isso da boca para fora. Ele passava horas a fio rezando o terço, e era através dessa devoção mariana que ele recebia as graças e os milagres. Se você tem abandonado o rosário, se a poeira já está cobrindo o seu terço, sinta a urgência dessa mensagem. Padre Pio está te chamando para retomar essa prática salvífica. É um pequeno sacrifício, com uma recompensa eterna e material. Comente Rosário Poderoso se você promete que vai pegar o seu terço hoje. Agora vamos falar sobre os avisos de Padre Pio. Ele via o futuro e via as almas com clareza cristalina. E ele deixou alertas importantes para nós que vivemos neste turbilhão do século XXI. Um dos seus maiores temores
era a perda do pudor e a banalização do sagrado. Ele via como a sociedade iria se afastar dos ensinamentos de Cristo, mergulhando em um hedonismo que destrói a família, que é a célula-mãe da igreja. Ele nos alertava sobre a necessidade de proteger o nosso lar, de fazer dele um santuário. Se a sua casa está cheia de brigas, de palavras duras, de televisão o tempo todo, ou de influências malignas que entram pela internet, você está construindo um ambiente propício para a ação demoníaca. Padre Pio gritava contra isso não com raiva, mas com a dor de um pai que vê seus filhos se perderem. Ele nos pedia para voltarmos à simplicidade, à oração em família, ao jejum e, acima de tudo, à confissão frequente. A confissão para Padre Pio não era uma mera formalidade. Era uma cirurgia da alma. Ele era famoso por ser rigoroso no confessionário, chegando a expulsar quem ele via que não estava verdadeiramente arrependido. Por que tanto rigor? Porque ele sabia que o pecado mortal é a porta escancarada para o inferno e o convite expresso para o sofrimento nesta vida. Se você tem um pecado grave na consciência, Padre Pio te implora: procure um sacerdote imediatamente. Não adie a sua paz. Não brinque com a sua eternidade. O demônio adora a procrastinação, ele adora que você diga: depois eu confesso. Esse depois pode ser tarde demais, e pode ser o tempo suficiente para ele roubar a sua saúde e a sua paz financeira. Escreva: eu buscarei a confissão se você sente esse chamado urgente no seu peito. E a história da cura financeira que eu prometi? Preste atenção, pois ela envolve a bilocação, um dos dons mais extraordinários de Padre Pio. Havia uma família na Itália, afundada em dívidas e com o pai desempregado há anos. Eles eram devotos, mas a fé estava enfraquecendo sob o peso da miséria. Certa noite, o pai, desesperado, pensou em fazer algo terrível. Ele estava no ponto mais baixo, à beira do abismo. De repente, ele sentiu um cheiro intenso de rosas e viu, materializado no canto do quarto escuro, Padre Pio. O santo não disse uma palavra sobre dinheiro. Ele apenas olhou para o homem com uma compaixão profunda e, apontando para um quadro de Nossa Senhora, disse apenas: ajoelhe-se e peça a ela a fortaleza para trabalhar e a sabedoria para esperar. O homem se ajoelhou e chorou. Padre Pio desapareceu. Na manhã seguinte, o homem acordou com uma nova disposição. Ele foi a uma cidade vizinha, a única que ele não havia visitado antes, e lá encontrou não apenas um, mas 2 empregos que o ajudaram a pagar todas as suas dívidas em menos de 1 ano. O milagre não foi o dinheiro cair do céu, mas sim a intervenção espiritual que quebrou o ciclo de desespero e restaurou a sua capacidade de agir com fé e sabedoria. Padre Pio não resolveu a conta. Ele resolveu o homem. E é isso que ele quer fazer por você. Ele quer resolver o seu coração, a sua mente, para que você possa tomar as decisões certas e trabalhar sob a luz da providência divina e não sob a sombra da angústia. Você crê no poder da intercessão de Padre Pio? Responda: eu creio nos comentários agora mesmo. Muitas vezes, a dificuldade que você enfrenta hoje é um teste. É um momento em que Deus permite que você seja provado para que a sua fé se torne mais forte, mais resiliente, mais inabalável. O inimigo quer que você desista. Ele quer que você feche este vídeo, que você pare de rezar o terço e que você comece a murmurar contra Deus. Mas Padre Pio nos ensina a abraçar a cruz, a beijar a mão que nos corrige. Ele próprio sofreu dores inimagináveis por causa dos estigmas, mas nunca reclamou. Ele oferecia cada dor pela conversão dos pecadores e pela nossa salvação. Que exemplo de paciência e perseverança! Se você está passando por uma dor física ou emocional insuportável, imagine Padre Pio ao seu lado, colocando as mãos sobre você. Peça a ele a graça de suportar a dor, não como uma punição, mas como uma forma de redenção. Padre Pio nos lembra que o sofrimento aceito com amor tem um valor infinito diante de Deus. Não desperdice o seu sofrimento. Ofereça-o. Fale comigo. Você está oferecendo o seu sofrimento por alguém? Escreva a primeira letra do nome dessa pessoa nos comentários. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo no dom da bilocação. Como um homem podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Isso desafia a lógica humana.
mas é perfeitamente possível para a graça divina. Padre Pio era frequentemente chamado de o anjo da guarda visível. Ele aparecia em frentes de batalha durante a guerra, salvando soldados. Ele aparecia em leitos de morte, dando a extrema unção a quem não tinha acesso a um padre. Ele era a misericórdia de Deus em carne e osso. Uma história famosa é a do general americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, estava pilotando um avião em uma missão perigosa. O motor falhou e ele estava prestes a cair em território inimigo. De repente, ele sentiu uma presença forte na cabine e um monge com barba vestindo o hábito franciscano apareceu. O monge, que o general descreveu como tendo um olhar penetrante, tocou no painel de controle e, milagrosamente, o motor voltou a funcionar. O monge desapareceu tão rápido quanto veio. Anos depois, de volta aos Estados Unidos, o general viu uma foto de Padre Pio em um jornal católico e imediatamente o reconheceu como o monge que o salvou. Ele se converteu e foi até San Giovanni Rotondo para agradecer pessoalmente. Essa história nos mostra que a distância não existe para a intercessão de um santo. Se você precisa de um socorro urgente, se está enfrentando um perigo iminente, invoque Padre Pio com fé. Ele está pronto para intervir. Invoque o poder de Padre Pio agora. Escreva Padre Pio: venha em meu socorro. O inimigo, vendo o poder da devoção a Padre Pio, tenta nos enganar de todas as formas. Ele tenta nos fazer acreditar que os milagres são coisa do passado, que a santidade é inatingível, que a oração não funciona mais. Essa é a grande mentira do século. O ceticismo. Não caia nessa armadilha. A fé não é sentir. A fé é crer. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Padre Pio nos ensinava a ter uma confiança infantil em Deus. Ele dizia que, se soubéssemos o quão infinito é o amor de Deus por nós, morreríamos de alegria. Essa confiança precisa ser praticada, especialmente quando a tempestade está mais forte. É fácil ter fé quando o sol brilha, mas é na escuridão que a verdadeira fé é forjada. Se você está no meio de uma escuridão, seja ela física, emocional ou financeira, use a frase de Padre Pio como seu mantra. Reza, espera e não te preocupes. Essa frase simples contém a chave para a paz. Rezar é agir. Esperar é ter paciência. Não se preocupar é entregar o controle a Deus, reconhecendo que Ele tem um plano infinitamente melhor do que o seu. Você consegue entregar essa preocupação que está tirando o seu sono? Comente "eu entrego" para que o Espírito Santo leve essa preocupação embora. E falando em preocupações, Padre Pio era um mestre em lidar com a ansiedade, que é o mal que assola a nossa geração. A ansiedade é o medo do futuro. É querer resolver amanhã o que só pode ser resolvido hoje. Ele nos orientava a viver o presente, a fazer o nosso melhor no agora, e a deixar o futuro nas mãos de Deus. O excesso de planejamento e a falta de confiança são venenos para a alma. Se você passa horas rolando a tela do celular, buscando soluções mágicas ou se comparando com a vida perfeita de outras pessoas, você está perdendo tempo precioso de oração e ação concreta. Padre Pio te convida a um jejum de preocupações. É um desafio, eu sei, mas é libertador. Comece hoje a substituir a preocupação pela oração de intercessão. Pegue aquela situação que te atormenta e, em vez de ruminá-la, comece a rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria por ela. Você verá como o peso diminui imediatamente. O segredo da vida espiritual é a disciplina. Não é a intensidade momentânea, mas a constância. Padre Pio era um homem de rotina e de profunda disciplina. Sua vida era uma missa, e sua missa era a sua vida. E é na missa, no sacramento da Eucaristia, que encontramos a força máxima para combater o desânimo e a miséria. Padre Pio tinha um amor indescritível pela Santa Missa. Ele a celebrava como se estivesse revivendo a paixão de Cristo a cada momento. Se você tem a oportunidade de participar da missa diariamente, faça-o. Se não pode, assista com devoção, mas nunca se afaste da fonte de toda a graça. A Eucaristia é o nosso pão, nossa força, nossa defesa.
Se você não tem conseguido ir à missa, peça a Padre Pio a graça de ter mais sede de Deus. Ele te ajudará a reordenar as suas prioridades. Escreva: Eucaristia é vida nos comentários se você reconhece o poder deste sacramento. Agora, quero voltar ao tema da proteção da sua casa e da sua família. Padre Pio tinha uma visão muito clara sobre a ação dos demônios nos lares onde a moralidade era frouxa. Ele nos ensinou que os demônios temem certas coisas mais do que tudo: a água benta, o crucifixo abençoado e a medalha de São Bento. Você já tem esses sacramentais em casa? Você os usa? Não deixe sua casa desprotegida. Coloque uma imagem de Padre Pio, não apenas como decoração, mas como um lembrete constante da vigilância espiritual que você deve manter. O inimigo não pode entrar onde a Mãe de Deus e os santos são honrados, e onde há oração sincera. Crie um altar, mesmo que pequeno, em seu lar. É o seu posto de comando espiritual. Lembre-se da história daquele homem que teve a casa invadida por estranhos durante a noite. Ele estava paralisado pelo medo, mas conseguiu invocar Padre Pio. No mesmo instante, ele sentiu o perfume de rosas e os invasores fugiram sem levar nada, assustados por uma presença invisível que eles sentiram. Padre Pio é o guardião das almas e dos lares. Confie a ele a sua porta, as suas janelas, os seus filhos. Comente Padre Pio: guarde o meu lar, para selar essa proteção. Muitas vezes, a dificuldade financeira não é um castigo, mas uma consequência direta de estarmos espiritualmente desorganizados. Pense na inveja, por exemplo. Padre Pio via a inveja como um veneno silencioso que destrói a vida de quem a sente e atrai o mal para quem é alvo dela. Se você tem inveja dos bens ou do sucesso alheio, você está se afastando de Deus e atraindo a pobreza para si. E se você é alvo de inveja, o que fazer? Rezar por quem te inveja e pedir a proteção dos céus. A oração desarma o invejoso e blinda você. Padre Pio era constantemente alvo de inveja e calúnia, mas ele respondia a tudo com silêncio e oração, deixando que Deus cuidasse de sua defesa. Essa é a postura do cristão maduro. Não revidar a ofensa, mas transformá-la em mérito para o céu. Você está disposto a perdoar aquela pessoa que te feriu, que te invejou ou que te caluniou? O perdão é a chave que destrava as correntes espirituais que prendem a sua vida financeira e a sua saúde. Enquanto você carrega mágoa, você está dando poder ao inimigo sobre você. Padre Pio era implacável nesse ponto. Não há cura sem perdão, e não há paz sem reconciliação. Olhe para o céu e diga: eu perdoo e me libero. Escreva: eu perdoo, e sinta o peso sair das suas costas. Agora uma palavra sobre a urgência. Vivemos em tempos de grande confusão. Padre Pio alertava sobre o ataque massivo às famílias, e isso está acontecendo diante dos nossos olhos. O ataque vem disfarçado de tolerância, de modernidade, de evolução, mas o resultado é o caos moral e a destruição dos valores que sustentam a sociedade. Neste vídeo, estamos buscando a intercessão de Padre Pio para que ele nos ajude a manter a bússola espiritual apontada para Cristo, mesmo quando o mundo inteiro parece girar no sentido contrário. Precisamos de heróis da fé, e Padre Pio é um deles. Ele é um modelo de resistência. Ele não cedeu às pressões da Igreja, nem às tentações do demônio. Ele permaneceu fiel à cruz, até o fim. E a você que está assistindo, o que Padre Pio te pede hoje? Ele te pede coragem. Coragem para ser diferente, coragem para ser santo, coragem para dizer não ao pecado. Seja um farol de fé em sua família. Seus filhos, seus netos, seus amigos precisam ver em você a força de Cristo. Não se esconda. Não tenha vergonha da sua fé. Padre Pio nos ensina que o silêncio e o recato na vida pessoal devem ser acompanhados da audácia na defesa da fé. Compartilhe essa mensagem de esperança e coragem. Se esse vídeo fez sentido para você, é sua responsabilidade espalhar essa luz. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam urgentemente dessa proteção de Padre Pio. E para finalizar, quero te dar uma bênção especial.
invocando a poderosa intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, o nosso grande intercessor. Feche os seus olhos por um instante. Você que está me acompanhando. Imagine Padre Pio com o seu olhar penetrante, mas cheio de amor, olhando diretamente para a sua alma. Ele vê as suas dores. Ele conhece as suas dívidas. Ele sente a sua solidão. E ele intercede por você agora, junto ao trono de Deus. Pai de infinita bondade, pela paixão de vosso Filho Jesus Cristo e pelos méritos de vosso servo Padre Pio, o portador dos estigmas, eu vos peço que lanceis um olhar de misericórdia sobre este vosso filho, sobre esta vossa filha, que está buscando socorro, que toda a influência maligna seja quebrada, que toda a dívida injusta seja resolvida, que toda a doença, se for da vossa vontade, seja curada, que a paz que excede todo o entendimento inunde este lar, que a fragrância das rosas de Padre Pio seja o sinal da vossa presença e da vossa resposta, que a fé seja restaurada e que a esperança jamais se apague. Padre Pio, rogai por nós. Mantenha essa oração em seu coração, não apenas hoje, mas todos os dias. A proteção dele é constante, mas a sua fé deve ser a ponte. Lembre-se, o inimigo não tem poder sobre você, a menos que você o conceda. Vista a armadura da oração, da penitência e da Eucaristia. E tenha a certeza, a vitória é nossa em Cristo Jesus, com a ajuda de Padre Pio. Não saia deste vídeo sem deixar a sua marca de fé. Comente: eu confio totalmente no poder de Deus. Se você chegou até aqui é porque sua alma está sedenta. Inscreva-se no canal para receber todos os dias essa dose de esperança e a intercessão dos santos. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Fique em paz e que Padre Pio o cubra com seu manto de rosas. Amém. Mas não pense, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, que a luta espiritual cessa apenas com uma oração rápida. Padre Pio nos alertava sobre a vigilância constante que devemos ter. Ele dizia que o demônio é astuto e não descansa, procurando brechas em nossa fé, em nossa família, em nossas finanças. Quantas vezes você já se sentiu atacado, sem entender a origem daquela tristeza repentina, daquele desânimo que parece sugar toda a sua energia logo pela manhã? Padre Pio sabia que isso não era coincidência. Ele chamava isso de tentação diabólica disfarçada. O inimigo não vem com chifres e tridentes. Ele vem disfarçado de preguiça, de desconfiança, de raiva contra o seu próximo. Ele vem sussurrando que você não é digno do amor de Deus. Fica comigo, porque vou te contar agora um ensinamento de Padre Pio, que é um verdadeiro mapa para você vencer essas armadilhas que estão invisivelmente montadas no seu caminho. Você precisa saber disso antes que seja tarde demais. Este é o segredo da fortaleza espiritual que ele nos deixou. Escreva "eu aceito essa força" nos comentários. Padre Pio, em seus combates noturnos com o maligno, combates que deixavam marcas físicas em seu corpo, aprendeu que a maior arma do inimigo é a desconfiança em relação à misericórdia de Deus. Quando você peca, o demônio quer que você pense que o seu pecado é grande demais para ser perdoado. Ele quer que você sinta vergonha e se afaste do confessionário. E é exatamente aí que ele vence a batalha. O santo de Pietrelcina era um incansável confessor. Ele passava longas horas, exaustivas horas, ouvindo as confissões. Ele sabia que o sacramento da reconciliação era o hospital da alma, o único lugar onde as feridas espirituais poderiam ser curadas de verdade. Se você está há meses, talvez anos, fugindo da confissão, saiba que você está andando desarmado no campo de batalha espiritual. Está com a porta da sua casa, do seu coração, escancarada para que a perturbação entre e faça morada. Pare e pense. O que está te impedindo de buscar a cura? É a vergonha? É a preguiça? Padre Pio já está intercedendo por você agora, neste exato momento, pedindo a graça da coragem. Comenta: preciso da confissão, para que essa graça toque o seu coração. Um dos milagres mais impressionantes narrados sobre Padre Pio, e que prova a urgência da purificação da alma, envolveu um homem chamado Francesco.
Francesco era um comerciante próspero, mas vivia uma vida desregrada, afastado da igreja. Sua filha única, uma menina de apenas 7 anos, adoeceu gravemente. Os médicos deram o pior diagnóstico. Não havia mais esperança. Francesco, desesperado, via sua vida desmoronar. Ele tinha dinheiro, tinha poder, mas nada podia comprar a saúde da filha. Foi então que um vizinho, devoto de Padre Pio, o convenceu a ir até San Giovanni Rotondo. Francesco foi relutante, cético, mas a dor o impulsionava. Ele esperou na fila por horas, até finalmente ser confrontado pelo frade estigmatizado. Padre Pio olhou para ele com aqueles olhos penetrantes que pareciam ler a alma, e não falou sobre a doença da criança imediatamente. Em vez disso, ele disse, de forma direta e firme: Francesco, você quer a cura de sua filha? Mas sua alma está doente. Primeiro, a cura da sua alma. Venha confessar-se. Imagine a cena. O homem, aflito pela vida da filha, é confrontado com seus próprios pecados. Ele hesitou. Queria um milagre rápido, mas Padre Pio exigia a conversão primeiro. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir esta verdade. Francesco, movido por uma força que ele não conseguia explicar, ajoelhou-se e fez uma confissão que durou mais de 1 hora. Ele chorou lágrimas de arrependimento profundo, desnudando toda a sua vida desonesta e afastada de Deus. Ao final da confissão, Padre Pio sorriu de forma suave e disse: Vá para casa, meu filho. O Pai te perdoou. A graça já foi concedida. Francesco voltou para casa sem entender completamente. Sua filha ainda estava muito fraca, mas ele sentia uma paz interior que nunca havia experimentado. No dia seguinte, a febre da menina começou a ceder de forma inexplicável para a medicina. Em 3 dias, ela estava de pé, brincando, completamente curada. O milagre não foi apenas físico, foi, acima de tudo, a conversão do pai. O bloqueio que impedia a graça de agir na família era o pecado não confessado. Se você está enfrentando uma situação impossível na saúde, nas finanças ou na família, e sente que suas orações não estão sendo ouvidas, verifique a sua alma. É um aviso de Padre Pio para nós hoje. A cura começa de dentro para fora. Escreva: Senhor, cura a minha alma, agora mesmo. Você que está me ouvindo talvez esteja pensando: mas Padre Pio, como eu consigo manter essa vigilância constante no mundo de hoje, com tantas distrações e correria? Padre Pio nos deu a fórmula para a santidade diária. Uma fórmula que é surpreendentemente simples, mas extremamente poderosa. Ele chamou de as 3 pedras preciosas. Fique atento, pois se você aplicar isso, sua vida será transformada. A primeira pedra preciosa é a oração. Não a oração apressada, jogada ao vento, mas a oração meditada, especialmente o rosário. Padre Pio dizia que o rosário é a arma de defesa contra o mal dos tempos modernos. Você tem dedicado tempo para rezar o terço? Ou está deixando essa arma poderosa na gaveta? O rosário não é apenas repetição, é contemplação da vida de Cristo. É segurar a mão de Nossa Senhora em meio ao caos. A segunda pedra preciosa é a Eucaristia. Padre Pio vivia a missa como se fosse o Calvário se realizando em tempo real. Ele chorava de amor e dor diante do Santíssimo Sacramento. Ele nos ensina que a Eucaristia é o alimento que nos dá força para enfrentar as tentações do dia. Se você puder, vá à missa diariamente. Se não puder, faça uma comunhão espiritual fervorosa, como ele fazia. Não subestime o poder de estar na presença real de Jesus Cristo. É ali que você recarrega as baterias para lutar a boa batalha. Comenta: Eu adoro a Eucaristia, para afirmar seu propósito. A terceira pedra preciosa que Padre Pio nos ensina é a caridade. Não apenas a caridade material, de dar algo a quem precisa, mas a caridade de espírito, a paciência, a mansidão, o perdão. Padre Pio era rigoroso, sim, mas ele era o reflexo do amor de Deus. Ele nos pedia para sermos gentis com o próximo, mesmo quando o próximo nos ofende ou nos machuca. Perdoar não é fácil,
Eu sei, mas é a única chave que destrava a sua própria paz interior. O ressentimento é uma âncora que o demônio usa para te manter preso, impedindo que você navegue em direção à felicidade e à graça de Deus. Solte essa âncora agora. Perdoe quem te feriu. Essa é a grande lição de Padre Pio. A santidade não está em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer o ordinário com amor extraordinário, usando a oração, a Eucaristia e a caridade como pilares. Agora eu quero que você preste muita atenção neste próximo testemunho. Ele é um alerta poderoso sobre como o medo pode nos paralisar e como a fé, mesmo que pequena, pode mover montanhas. Essa história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, um período de terror e incerteza. Um jovem soldado italiano chamado Domenico estava prestes a ser enviado para uma missão suicida. Ele estava paralisado pelo medo da morte. Domenico era devoto de Padre Pio e conseguiu, antes de partir, enviar uma carta simples, pedindo apenas uma palavra de conforto, uma bênção. Ele não esperava uma resposta a tempo. A urgência era extrema. No dia de sua partida, enquanto estava na estação de trem, sentindo o peso da morte iminente, ele sentiu um perfume intenso de rosas, um cheiro que preencheu o vagão, mesmo em meio à fumaça e ao cheiro de pólvora. Ele olhou em volta procurando a origem daquele aroma celestial. E ali, ao lado dele, estava Padre Pio. Não em espírito, mas em carne, bilocação pura, como se estivesse fisicamente presente, vestindo seu hábito e com os estigmas visíveis. O frade olhou para Domênico e disse apenas 2 frases que mudaram o destino do rapaz. Você que está me ouvindo e sente que sua missão é impossível, que sua luta é grande demais, preste atenção nas palavras que Padre Pio trouxe para o soldado. Escreva Padre Pio me guie nos comentários. Padre Pio disse ao soldado: coragem, meu filho. O medo é a fraqueza da alma. O Pai te espera no final da jornada, mas sua missão ainda não acabou. Siga adiante com fé. E antes que Domênico pudesse agradecer ou reagir ao espanto de ver o santo, Padre Pio desapareceu, deixando apenas o rastro do perfume de rosas. Domênico seguiu para a missão, mas agora transformado. Não era a ausência do medo, mas a presença da coragem. Ele encarou a morte de frente, cumpriu sua missão com sucesso e, milagrosamente, retornou vivo. Ele testemunhou que a força que o impulsionou não era dele, mas daquela aparição breve, daquelas 2 frases que o lembraram de que Deus tinha um plano para ele e que o medo não poderia dominar sua alma. Essa história é um convite para você que está enfrentando a sua própria guerra. Talvez não seja no campo de batalha, mas pode ser a guerra contra a doença, a guerra contra a falta de emprego ou a guerra contra o desespero. Padre Pio está te dizendo: coragem, o medo é a fraqueza da alma. Não permita que o inimigo use o medo para paralisar seus passos e bloquear a sua fé. Receba a bênção da coragem agora. Comenta: eu recebo a coragem de Padre Pio. E sinta essa paz te envolver. Padre Pio tinha uma devoção especial pelos anjos da guarda. Ele conversava com o seu anjo constantemente e ensinava seus filhos espirituais a fazerem o mesmo. Ele dizia que o anjo da guarda é o nosso melhor amigo, o mensageiro mais fiel, e que ele pode até mesmo levar recados para o próprio frade em San Giovanni Rotondo. Pense na maravilha disso. Se você está em apuros, se precisa de uma intercessão urgente, Padre Pio nos ensina a não hesitar em pedir ao nosso anjo da guarda para ir até ele e interceder em nosso favor. Você está usando esse recurso espiritual que Deus te deu gratuitamente? Ou você tem ignorado a presença desse protetor celestial que está ao seu lado desde o seu nascimento? O anjo da guarda é a luz que Deus colocou para guiar seus passos, especialmente quando você se sente perdido nas encruzilhadas da vida, sem saber qual decisão tomar. Pare de se sentir sozinho. Você não está sozinho. Seu anjo da guarda está aqui, neste momento, pronto para atender ao seu chamado e levar sua intenção urgente a Padre Pio. Faça um ato de fé agora e peça ao seu anjo. Escreva: meu anjo me guia, para ativar essa proteção. Vamos falar sobre o poder das pequenas renúncias.
o que Padre Pio chamava de o sacrifício do dia a dia. Muitas pessoas buscam milagres grandiosos, mas negligenciam a santidade nas coisas pequenas. Padre Pio era um mestre em transformar o sofrimento cotidiano em ouro espiritual. A dor de cabeça, o engarrafamento, a crítica injusta do colega de trabalho, a paciência com o filho teimoso. Tudo isso é oportunidade de santificação. Ele nos ensinava que ao aceitarmos essas pequenas cruzes com amor e as oferecermos a Deus pela salvação das almas, estamos cooperando diretamente com a obra de Cristo. É um ato de amor puro e desinteressado. Você tem reclamado ou tem oferecido? A diferença entre as duas atitudes é a diferença entre o bloqueio e a abertura das portas da graça. Se você oferece sua dor, ela se transforma em mérito. Se você reclama, ela se torna apenas sofrimento inútil. Padre Pio nos convida a mudar a perspectiva. Receba a graça de transformar suas dores em méritos. Comenta: eu ofereço minhas dores para selar este compromisso. Houve um caso notório de uma mulher de Milão que sofria de uma doença crônica incurável. Ela havia tentado todos os tratamentos médicos possíveis, mas seu corpo continuava definhando. Sua fé estava fraca, quase esgotada. Ela foi a San Giovanni Rotondo e, ao chegar, conseguiu se confessar com Padre Pio. Durante a confissão, ela começou a listar suas lamentações, focando no quão injusto era o seu sofrimento. Padre Pio a interrompeu, não com raiva, mas com uma autoridade espiritual que a fez tremer. Ele disse: minha filha, você quer a cura do corpo, mas o que você está fazendo com o sofrimento que lhe foi permitido? Você está jogando fora a oportunidade de salvação eterna. Aquelas palavras a atingiram como um raio. Ela percebeu que estava focando apenas na cura física e ignorando o valor da sua cruz. Padre Pio continuou: aceite sua doença como uma oferta. Peça a Deus a força para suportá-la e ofereça-a pelo Papa. E eu prometo que a paz que você busca, que é maior do que a saúde, virá sobre você. A mulher voltou para casa. Ela não foi curada fisicamente de imediato, mas sua alma foi curada. Ela começou a viver sua doença com uma alegria e uma serenidade que chocavam seus familiares. E o que aconteceu depois é o ápice do milagre. Em poucos meses, sua doença entrou em remissão inexplicável. Mas o mais importante é que ela testemunhava que a paz que Padre Pio lhe prometeu era, de fato, a maior das graças recebidas. O maior milagre não é a cura do corpo, mas a conversão do coração. E Padre Pio é o intercessor perfeito para nos guiar a essa conversão profunda. Você que está sentindo essa força te impulsionar, não hesite mais. A hora de mudar é agora. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo e precisa dessa mensagem de esperança. Padre Pio nos alertava sobre o perigo de nos apegarmos demais às coisas materiais. Ele via o futuro, ele via a nossa sociedade consumista e sabia o quanto isso distrai o coração de Deus. Ele dizia que o amor ao dinheiro e aos bens é uma corrente pesada que nos impede de voar para o céu. Não que seja pecado ter coisas, mas o pecado está em amar as coisas mais do que a Deus e ao próximo. Se você tem gastado mais tempo e energia buscando o luxo e a aprovação do mundo do que buscando a Eucaristia, você está correndo um sério risco espiritual. Padre Pio nos chama a uma vida de simplicidade e desapego. Ele nos lembra que somos apenas peregrinos nesta terra e que nossa verdadeira pátria é o céu. Não troque a eternidade por prazeres passageiros. É um alerta sério, mas cheio de amor. Comenta: minha pátria é o céu, para reforçar seu desapego. E para finalizar essa nossa jornada de profunda reflexão, quero te deixar com a promessa de intercessão do santo. Padre Pio amava seus filhos espirituais de forma incondicional. Ele disse: eu ficarei na porta do paraíso e não entrarei até que o último dos meus filhos espirituais tenha entrado. Pense na magnitude desse compromisso. Você que está me ouvindo agora é um filho espiritual de Padre Pio. Se você o ama e busca seguir seus ensinamentos, ele está orando por você. Ele está lutando por você. Ele está intercedendo por sua família. Não importa o tamanho da sua dificuldade,
Não importa quão escura pareça a noite da sua alma, Padre Pio está ao seu lado, enviando o perfume das rosas como sinal de sua presença. Confie plenamente. Abandone suas preocupações nas mãos de Deus e peça a Padre Pio que o ensine a rezar com fervor, a confessar-se com sinceridade e a amar com caridade. Que a bênção de Padre Pio desça sobre sua casa, sobre seus planos, sobre seus filhos. Que ele dissolva todo bloqueio espiritual e traga a paz que excede todo entendimento. Escreva amém nos comentários se você crê nesta intercessão poderosa. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, por intercessão de São Pio de Pietrelcina, abençoe você e toda a sua família. Fique em paz, e que Padre Pio o cubra com seu manto de rosas. Amém. E agora, depois de termos caminhado por essa estrada de fé, de termos desvendado os segredos da intercessão de Padre Pio, chegamos ao momento de selar essa promessa divina em nossos corações. Você que está me ouvindo agora, respire fundo. Eu sei que você veio a este vídeo carregando um fardo pesado, talvez uma preocupação financeira que tirava seu sono, ou uma dor na alma que ninguém mais conseguia enxergar. Saiba que suas lágrimas não foram em vão. O Senhor as recolheu e as transformou em um pedido urgente apresentado por São Pio de Pietrelcina. Não permita que a dúvida volte a se instalar no seu peito. O inimigo tentará semear a incerteza no momento em que você mais precisa de força. Ele tentará dizer que a sua oração não foi ouvida. Mas você deve resistir com a fé inabalável que Padre Pio nos ensinou. Lembre-se das palavras do santo. Ore, espere e não se preocupe. A providência de Deus age no tempo certo, mas exige de nós a paciência e a confiança de uma criança. A graça que você buscou já está a caminho, mas ela exige que você mantenha o coração limpo e a mente focada no bem. Este é o momento de fazer um compromisso definitivo com a sua libertação e com a sua paz. Se você sente que a presença de Padre Pio tocou sua vida neste instante, se você sente o alívio começando a fluir em suas veias, não recue. Diga agora, com toda a força da sua alma, eu recebo a graça de Padre Pio. A partir de hoje, seus passos serão guiados por uma luz diferente. A escuridão que rondava sua casa será dissipada. O relacionamento que parecia condenado à ruína receberá o sopro da reconciliação e da esperança. Os obstáculos no seu caminho profissional serão transformados em degraus para a sua ascensão. Vamos unir nossas vozes em uma oração final, uma oração de entrega total e de clamor fervoroso, para que o selo dessa bênção seja colocado em sua vida hoje. Senhor Jesus Cristo, que permitistes a São Pio de Pietrelcina levar sobre si os sinais da tua paixão, eu te agradeço por este farol de santidade. Por sua intercessão poderosa, eu clamo por este meu irmão ou irmã que está assistindo. Que a força do sangue de Cristo derramado através das chagas do nosso amado Padre Pio cure todas as feridas emocionais, espirituais e físicas. Que toda ansiedade seja amarrada e jogada aos pés da cruz. Que toda dívida que oprime seja perdoada, ou que os meios para quitá-la sejam providenciados milagrosamente, pela humildade e pelo sacrifício de São Pio. Que a paz que excede todo entendimento inunde nossos lares. Que a intercessão dele nos ajude a buscar a confissão e a Eucaristia com um fervor renovado, pois sabemos que é na fonte dos sacramentos que reside a nossa verdadeira força. Dá-nos, ó Pai, a coragem de perdoar quem nos feriu e a sabedoria para corrigir nossos próprios erros. Que a vida de Padre Pio seja um eterno lembrete de que o sofrimento, quando unido ao teu, é um caminho certo para a santidade e para a vitória. Eu te peço, Pai, que o milagre que este teu filho ou filha tanto espera, aquele que ele guarda no íntimo do coração, seja manifestado na tua glória. Que a partir de hoje, a vida dele se torne um testemunho vivo do poder da fé e da intercessão dos santos. Que a proteção de Padre Pio esteja sobre você e sobre todos que você ama, 24 horas por dia, blindando sua família contra todo o mal, toda inveja e toda cilada do inimigo. A batalha é do Senhor, e a vitória é nossa. Sua missão agora é levar essa mensagem de fé adiante. Não guarde essa bênção só para você. Seja um canal de luz neste mundo que tanto precisa de esperança.
Compartilhe este vídeo agora mesmo, neste instante de graça, com 5 pessoas que estão enfrentando grandes provações e precisam do conselho e do poder de Padre Pio. Seja um apóstolo da fé. Se você chegou até aqui, é porque seu coração está pronto para um milagre. Agradeça a Deus por essa oportunidade de renovação e de paz. Se você crê que a bênção de Padre Pio está sobre sua vida e sobre sua casa, e que o milagre já começou a acontecer, escreva um amém forte e poderoso nos comentários e sinta a paz de Cristo.